Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Lucas 5, verso 5. Como a obediência simples pode participar do sublime? Pedro recolheu a rede para lançá-la ao mar e, com a maior naturalidade possível, anunciou: sobre a tua palavra lançarei as redes. Na verdade, estava apelando naquele exato momento e lugar a um dos maiores princípios que vigora entre os seres inteligentes e a maior força que dirige o universo: sobre a tua palavra. Grande Deus, sobre a tua palavra os serafins voam e os querubins se curvam. Teus anjos excelentes em força cumprem tuas ordens ao ouvir a tua voz, a voz da tua palavra. Sobre tua palavra o espaço e o tempo vieram a existir, bem como todas as outras coisas. Sobre a tua palavra, eis a causa das causas, o princípio da criação de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, diz os Salmos 33:6. E por essa palavra, a atual constituição deste mundo esférico foi estabelecida em seus pilares. Quando a terra era sem forma e vazia, tua voz, ó Senhor, foi ouvida, dizendo: haja luz, em Gênesis 1:3. E sobre a tua palavra a luz brotou. Sobre a tua palavra o dia e a noite tomaram seus lugares, e sobre a tua palavra as águas se separaram das águas no firmamento do céu. Sobre a tua palavra a terra seca apareceu, e os mares se recolheram a seus leitos. Sobre a tua palavra o globo se cobriu de verde, e a vida vegetal se iniciou. Sobre a tua palavra surgiram sol, lua e estrelas, para sinais e para estações, e para dias e anos, como está em Gênesis 1:14. Sobre a tua palavra os seres vivos encheram os mares, o ar e a terra, e o homem, enfim, apareceu. De tudo isso, estamos bastante certos, pois pela fé sabemos que os mundos são forjados pela palavra de Deus. Agindo em conformidade com a palavra do nosso Senhor, sentimos-nos em consonância com todas as forças do universo, percorrendo a trilha principal de toda a existência verdadeira. Não é uma condição sublime, mesmo quando contemplada nos feitos comuns de nossa vida cotidiana? Não só na criação a palavra do Senhor é suprema, mas na providência também seu grandioso poder se manifesta, pois o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Neve, vapor e tempestade são, todos, o cumprimento de sua palavra. Sua palavra corre veloz. Quando a geada cai e congela o fluxo da vida, o Senhor envia sua palavra e o faz derreter. A natureza se submete e se move à palavra do Senhor. Assim também, todas as questões de fato e históricas se apoiam na palavra suprema. Jeová ocupa o centro de todas as coisas. Como Senhor de tudo, ele preside no posto de autoridade máxima, e todos os eventos de todas as eras passam marchando ante sua palavra e curvados ante seu desejo soberano. Sobre a tua palavra, ó Deus, reinos se levantam e impérios florescem. Sobre tua palavra, povos e nações se tornam dominantes e pisam seus semelhantes. Sobre tua palavra, dinastias inteiras são extintas, reinos desmoronam, cidades e países poderosos se transformam em pó e deserto, e exércitos imensos de homens esvaem como a geada da manhã. Apesar do pecado do homem e da fúria dos demônios, existe um senso sublime em que todas as coisas, desde o princípio, e mesmo depois que Adão cruzou o portal do Éden, até hoje, tem acontecido de acordo com o propósito e a vontade do Senhor dos Exércitos. A profecia revela seus oráculos e a história escreve suas páginas sobre tua palavra, ó Senhor. É maravilhoso pensar no pescador da Galileia lançando a sua rede em perfeita consonância com todos os arranjos de todas as épocas. Sua rede obedece à lei que regula os planetas. Sua mão executa consciente o que a estrela Arcturo ou a constelação de Órion também fazem sem pensar. O pequeno sino sobre o mar da Galileia retina em harmonia com os carrilhões eternos. Sobre tua palavra, disse Pedro, a obedecer de pronto, repetindo a senha dos mares e das estrelas, dos ventos e dos mundos. É glorioso, portanto, estar no mesmo compasso da marcha executada pelos exércitos do Rei dos Reis. Existe outro modo de desenvolver esse pensamento. Sobre tua palavra tem sido a senha de todos os homens bons desde o princípio até hoje. Santos têm agido com base nessas 3 palavras e nelas descoberto sua ordem de marcha. Uma arca é construída em terra seca e uma multidão irreverente se reúne ao redor do patriarca grisalho, rindo-se dele. Mas ele não se sente envergonhado, pois erguendo o rosto para os céus diz: construí esta grande embarcação, ó Jeová,
sobre a tua palavra. Abraão deixa o lugar da sua infância e parentela e vai com Sara e alguns poucos familiares para uma terra longínqua, da qual nada sabe, situada lá do outro lado do grande rio Eufrates, entre um país de propriedade dos cananeus, no qual perambula como estrangeiro e andarilho todos os dias da sua longa vida. Habita em tendas com Isaque e Jacó, mas se alguém o critica por haver renunciado aos confortos da vida estável, levanta o rosto tranquilo para os céus e responde com um sorriso, falando ao Todo-Poderoso: sobre a tua palavra, Senhor. Sim, até quando o patriarca franze a testa e uma lágrima quente está prestes a forçar passagem entre suas pálpebras, ao erguer a mão com um cutelo para golpear Isaque, se alguém o acusa de assassino ou o considera louco, ele volta o mesmo rosto sereno em direção à majestade do Altíssimo e diz: sobre a tua palavra, Senhor. Sobre essa palavra, ele volta a embanhar com alegria o cutelo sacrificial com que havia provado sua disposição de ir ao extremo da obediência à palavra de Deus. Se eu tivesse de lhes apresentar, enfim, 1000 desses homens fiéis que demonstraram rigorosa obediência à sua fé, em todos os casos, eles certamente justificariam seus atos, dizendo que fizeram o que fizeram sobre a palavra, a de Deus. Na presença do arrogante faraó, Moisés levantou a vara sobre tua palavra, ó grande Deus. Não foi em vão que a levantou sobre a palavra de Jeová, para que se abatessem densas e pesadas pragas sobre os filhos de Ã. Esses homens comprovaram que a palavra de Deus, seja de ameaça, seja de promessa, não retorna vazia, mas cumpre o seu propósito. Veja Moisés conduzindo o povo para fora do Egito, um exército inteiro em seus milhares e milhares. Notem como ele os leva ao Mar Vermelho, onde a natureza os encurrala. Os montes os observam irados de ambos os lados, e ouve-se o estrépito dos carros de guerra do Egito, logo atrás. Como Moisés pôde ser tolo daquele jeito e conduzir o povo a tal lugar? Não havia sepulturas no Egito para que os tivessem de levar a morrer às margens do Mar Vermelho? A resposta de Moisés é a silenciosa certeza de que agiram consoante a palavra de Jeová. E Deus a confirma abrindo vasta estrada para a passagem dos seus eleitos. Eles marcham alegres por aquele leito seco e tocando tamborins e dançando, na outra margem cantam hinos de exaltação e louvor ao Senhor, que havia triunfado tão gloriosamente. E se em tempos seguintes encontramos Josué circundando Jericó, sem atacá-la com arietes, mas apenas com um grande soar de trombetas, o motivo é que Deus assim proferira a ele sua palavra firme. O tempo não me deixa falar de Sansão, Jefté e Baraque, homens que fizeram o que fizeram mediante a palavra de Deus. O Senhor estava com eles. É rebaixar então do sublime para o ridículo falar em Pedro e na rede que ele lança pela lateral do seu pequeno barco? De modo nenhum. Nós é que somos ridículos quando não tornamos nossa vida sublime pela obediência na fé. É tão sublime, com toda certeza, lançar uma rede quanto construir uma arca, levantar uma vara ou fazer soar um chifre de carneiro. Se executado obedientemente e com fé, o gesto mais simples da vida pode ser de uma sublime grandiosidade. O brilho da onda que cobre a rede de Pedro pode ser tão sublime para o Senhor quanto a glória do vagalhão do Mar Vermelho ao recuar em toda a sua força. O Deus que enxerga o mundo em uma gota vê maravilhas no menor ato de fé. Eu lhes afirmo, não pensem que ser sublime é questão de quantidade, algo tão mensurável em determinada escala em que 1 quilômetro possa ser considerado sublime e 1 centímetro um absurdo. Não medimos a moralidade e a espiritualidade por meio de réguas e balanças. O simples ato de pescar sobre a palavra de Cristo relaciona Pedro a todos os principados, poderes e forças que, em todas as épocas, têm conhecido somente uma única lei, pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu, como está no Salmo 33, 9. Nós também teremos comunhão com o sublime se soubermos como ser perfeitamente obedientes à palavra do Senhor. Essa deve ser a norma de todo cristão ao longo da vida, sobre tua palavra. Ela deverá nos guiar na igreja e no mundo, em nossas crenças espirituais e em nossos atos seculares, sobre tua palavra. Gostaria que assim fosse. Ouvimos vanglórias de que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a religião dos protestantes. Isso não passa de basófia. Poucos protestantes poderiam repetir essa afirmação com sinceridade absoluta. Há outros livros pelos quais tem deferência, outras regras, outros guias, além, acima e até mesmo por vezes em oposição à palavra de Deus. Não deveria, é claro, ser assim.
O poder da igreja e o poder do indivíduo de agradar a Deus nunca chegarão à plenitude até retornarmos à regra simples e sublime, contida nesse texto que estamos estudando, sobre a tua palavra. Vou martelar tal frase hoje, tanto quanto Deus me permitir, sobre tua palavra. É uma norma que tem diversas aplicações. Sobre tua palavra deve se aplicar a todos os assuntos do nosso dia a dia. Refiro-me, em primeiro lugar, a persistir na atividade normal honesta. Cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado, diz 1 Coríntios 7, 24. Na crise em que vivemos, muitos homens se sentem como que tentados a jogar tudo para o alto e fugir de suas obrigações, porque trabalham dia e noite, seguidamente, sem obter o resultado que esperavam. Sombras financeiras têm durado muito tempo sobre todos e não dão mostras de ceder, mas nenhum cristão deve murmurar ou deixar seu posto. Você que tem sido induzido a isso, continuem a ser diligentes em suas tarefas. Continue produzindo frutos honestos à vista de todos. Prossigam trabalhando com esperança. Digam como Pedro, mas sobre tua palavra lançarei as redes, como está em Lucas 5:5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, diz o Salmo 127:1. Vocês conhecem essa verdade muito bem. Saibam que o Senhor jamais abandonará seu povo. Seus melhores esforços por si mesmos não lhes trarão prosperidade, nem por isso relaxem em seus esforços. Nesse instante em que a palavra de Deus para vocês é renunciar a si mesmos, mas serem fortes, cinjam então os lombos da sua mente. Sejam equilibrados, permaneçam firmes. Não lancem fora seu escudo, não se desfaçam de sua fé e confiança em Deus. Permaneçam firmes em suas fileiras até que mudem os rumos da batalha. Deus os colocou onde vocês estão, portanto, não se desloquem até que sua providência diga. Não corram atrás do vento. Abram a janela amanhã de manhã e vejam suas bênçãos, sem se deixarem levar pela tristeza ou uma atitude apressada e inadequada. Digam firmemente, sobre tua palavra, Senhor, lançarei novamente as redes. Se falo, porém, a pessoas que estão sem trabalho no momento, procurando um lugar de onde consigam ganhar o pão de cada dia para si mesmas e para suas famílias, ouçam-me então e ponderem. O homem que não busca prover sua própria casa não se acha debaixo de uma bênção do Evangelho. E a seu respeito dizem as Escrituras que é pior que o incrédulo e o publicano. É dever de todos nós, portanto, trabalharmos com as nossas próprias mãos naquilo que seja honesto, para que tenhamos com que prover àqueles que dependem de nós e, sempre que possível, aos necessitados. Se depois de percorrer esta cidade até seus pés se encherem de bolhas, você não conseguir encontrar nada para fazer, não fique em casa na segunda-feira mal-humorado e resmungando. Não vou tentar de novo coisa alguma. Aplique o que nos ensina esse texto à sua aprovação e mais uma vez siga em frente cheio de esperança, dizendo como Pedro a Jesus: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Permita que os outros vejam que um cristão como você não se deixa levar com facilidade pelo desespero. Não, faça-os verem que, quando o jugo se torna mais pesado, aí mesmo é que o Senhor tem um jeito secreto de fortalecer as costas de seus filhos para suportar qualquer peso. Deixe que o Espírito Santo lhe conceda calma e resolução, e você há de honrar a Deus muito mais com sua feliz perseverança do que os tagarelas com seus belos discursos ou espetáculos exteriores. O dia a dia é o lugar real onde provamos a verdade da piedade e glorificamos nosso Deus. Não é executando obras extraordinárias, mas sim pela piedade da vida comum que o verdadeiro cristão é conhecido e sua fé é honrada. Sobre a palavra de Deus, aguente firme, então, até o fim. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança, diz o Salmo 37, verso 3. Pode ser também que você venha se esforçando em sua vida diária para adquirir habilidades que lhe permitam melhorar suas condições e não esteja no momento sendo bem-sucedido nesse empenho. Ou esteja procurando adquirir mais conhecimento para melhor poder cumprir sua atividade ou vocação, mas até agora não tem conseguido prosperar nesse desejo. Não cesse seus esforços. Cristãos jamais devem ficar ociosos. Nosso Senhor Jesus não concordaria em que seus seguidores fossem tão temerosos que, se não alcançassem sucesso da primeira vez, nunca mais o tentariam alcançar. Precisamos ser padrão de todas as virtudes e das graças espirituais. Assim, obedientes à ordem do Senhor, siga trabalhando com a mente e com as mãos e busque nele a bênção. Sobre tua palavra, lance em sua rede mais uma vez
Quem sabe o Senhor pretenda abençoá-lo muito mais quando, pela provação, esteja apto a receber tão grande bênção. Agora, algo que se aplica especialmente aos que se dedicam ao trabalho árduo de orientação e formação educacional das crianças. Pode ser que com seu próprio filho você ainda não tenha encontrado sucesso. O menino continua rude e respondão. A menina ainda não se rendeu de todo docilmente à obediência e à submissão. Pode ser também que você trabalhe na escola dominical ou em uma escola regular, onde procura compartilhar seu conhecimento e moldar as mentes infanto-juvenis de maneira correta, mas tenha se frustrado nessa sua tarefa. Se é seu ministério, sua vocação, sua obrigação ensinar, não se deixe de modo algum abater. Permaneça firme em seu posto, como se ouvisse Jesus dizer: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, como está em Colossenses 3:23. Com sinceridade, então, e sobre tua palavra, continue lançando sua rede. Eu os aconselho, enfim, caros amigos, em todas as coisas em que puserem as mãos, se forem boas, a fazê-lo com todo o seu empenho. Se não forem boas, a deixarem de lado e não mais com elas se envolverem. Pode ser que você tenha sido chamado a ensinar verdades morais a esta geração. Quase sempre, em todas as gerações, alguns indivíduos são chamados a realizar reforma e promover o progresso moral e espiritual da humanidade. Já que você sabe e está disposto a amar o próximo como a si mesmo, sempre que tiver oportunidade, faça isso a todos. Mesmo que venha tentado e até agora não haja conseguido ser ouvido como desejaria. Não desista de sua intenção. Se é coisa boa o que tem em vista e você é um homem cristão, não permita que digam que você desistiu, teve medo ou ficou envergonhado. Admiro em Pálice não só o seu cristianismo, que não se deixava dominar pela perseguição, mas também sua perseverança na produção de sua cerâmica. Seu último centavo e seu último suspiro devem ter sido gastos na descoberta de um novo esmalte ou na produção de uma cor diferente. Gosto muito de conhecer crentes assim. Não gostaria de ver nosso Senhor sendo seguido por um grupo de covardes incapazes de enfrentar as batalhas comuns da vida. Como tais pessoas haveriam de se tornar dignas de nobres cavalheiros que se embatem contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Cabe a nós sermos os mais bravos entre os bravos nas planícies da vida cotidiana, para que, quando formos convocados às regiões celestiais, onde feitos ainda maiores serão necessários, possamos ir treinados para esse nobre serviço. Você tem a impressão de ser pouco apropriado falar sobre essas coisas do púlpito? Não penso assim. Observo como o Antigo Testamento nos relata histórias de ovelhas e rebanhos, campos e colheitas de homens bons. Tudo isso tinha a ver com a fé daquelas pessoas. Observo como a mulher virtuosa de Salomão cuidava bem da sua casa e que temos na Bíblia um livro de provérbios, mas outro chamado de Eclesiastes, contendo pouco ensinamento propriamente dito espiritual, mas grande quantidade de bom senso, sadio e prático para a vida. Para mim, fica evidente que o Senhor não quer que a nossa fé fique presa em um banco de igreja, mas sim faça parte da nossa ocupação diária e seja vista em todos os caminhos da nossa vida. O grande princípio do texto de hoje saiu dos lábios de um simples trabalhador, um pescador. E aos que trabalham, eu o devolvo. Tem que ver com redes e barcos, com utensílios de trabalho e com tais coisas comuns que eu as conecto. Diria ainda a todos que servem ao Senhor neste presente mundo mau: em nome de Deus, aquilo que você tem a fazer, não se deixe abater ou desesperar a ponto de interrompê-lo, mas sim, sobre sua palavra, avance mais uma vez em seus esforços sinceros. E como Pedro, diga: lançarei as redes. Come to me, you
Come